Porque, ou bem, a gente falha porque a gente tinha um monte de indícios e não indiciou as pessoas, ou bem a gente falha porque indiciamos pessoas com indícios insuficientes. As duas coisas não dá. Porque, veja, quando me cobram assim, por que não indiciou, sei lá, qualquer uma dessas pessoas que receberam, e aí eu peço a Vossa Excelência, se não já o fez, a partir da página 60, aí, pelo menos por 5 ou 6 páginas, a gente trata mais detalhadamente do caso Master, e até onde conseguimos identificar, a gente cita todos esses pagamentos atípicos, todos. Os pagamentos para consultorias e escritórios de advocacia que são diretamente ligados ou indiretamente, mas de forma próxima, a figuras políticas relevantes, eles superam 100 milhões de reais. Pagamentos da escritório de advocacia em geral passam do R$500 milhão. Tudo isso foi identificado, foi referido, mas se faz a ressalva que é a mesma que eu faço quando estou falando da empresa que tem uma conexão familiar com um parente do senador Wagner, eu tenho que fazer com os outros. De dizer, olha, esse simples pagamento não configura indício suficiente para indiciamento. É preciso apurar mais. E é o que a gente faz. Essas coisas todas já são objeto de apuração e investigação pelas instituições ordinárias, Polícia Federal, Ministério Público Federal. O que não é objeto de apuração e que nós encontramos indícios suficientes? A conduta dos 3 ministros do PGR. Indícios suficientes, na minha opinião, que será submetido ao crivo da opinião de Vossas Excelências. Mas faço o registro, é importante, até porque nem todos têm a obrigação de ter formação na área. Estamos falando de crime de responsabilidade. O acervo probatório necessário é menor do que aquele do crime de corrupção, por exemplo. Eu não estou acusando de corrupção o ministro que recebe através de familiares dezenas de milhões de reais. Fazê-lo seria irresponsabilidade. Mas estou apontando que esta conduta, à luz da lei, que não é nova, é de 1950, e que foi utilizada várias vezes, inclusive para aprovar impedimento de presidente da República, e o senhor acompanhou isso presencialmente, né? Que essa lei descreve pelo menos 2 tipos, os quais, na minha visão, se coadunam com as condutas que estão descritas. Fatos, notas públicas dos próprios envolvidos, documentos da Receita Federal, fatos. A gente não trabalha aqui com ideia de politicagem. Eu estou andando para a extrema-direita da esquina, da Europa, da África, tanto faz para mim isso daí. Eu não tenho essa coisa ideológica e não estou aqui atrás de voto com esse trabalho. Esse trabalho me rendeu até o momento a ameaça direta de 2 ministros e uma insinuação do 3º. O ministro Toffoli, Toffoli, da Marit, Toffoli, que devolveu a relatoria, que depois se declarou suspeito para não julgar a prisão do Vorcaro, decretada pelo ministro relator André Mendonça. Esse mesmo verbalizou agora na reunião da 2ª turma que eles têm que aventar a cassação e a inelegibilidade desse senador que faz um relatório desse abusado. Sabe qual é o problema, senador Humberto? Com toda a sinceridade, e de novo, respeitando as opiniões e os votos. Democracia só se faz assim, eu tenho que respeitar as opiniões e os votos, mesmo quando não concordo. Mas a verdade é que nós temos ainda uma profunda dificuldade de tipificar, de reprimir, de condenar quem é poderoso. Uma profunda dificuldade. Aí não consegue nem visualizar como uma realidade o fato de que pessoas tão poderosas podem ser enquadradas num tipo previsto na lei. Mas elas podem. Elas podem. Desde que aquelas pessoas a quem a Constituição e a lei atribuíram a responsabilidade exerçam essa responsabilidade. Mas se não quiserem exercer, também é uma opção legítima, que vai cobrar seu preço nas respectivas biografias. Vai ter biografia que vai entender isso como engrandecimento e outras como demérito. Aí a história aponta, mas deixar claro que tudo isso foi feito. E só mais um ponto, desculpe, Fabiano, a preocupação que Vossa Excelência verbaliza de que o Legislativo estaria reavaliando o conteúdo da decisão do Judiciário. Não. Não. As decisões do Judiciário com as quais a comissão não concordou foram objeto de recurso no próprio Poder Judiciário. O que questionamos aqui? Questões processuais. Como é que você tem, e aí eu tenho certeza que é um vício de linguagem porque não é da área. O ministro Gilmar Mendes não usou um precedente para decidir. Ele ressuscitou um processo para alegar prevenção. É outra coisa. É outra coisa. O senhor imagine, o senhor tem uma ação na justiça e o senhor vai escolher o ministro. Porque esses ministros estão lá, tem décadas. Eles julgaram qualquer coisa que o senhor queira. Aí o senhor vai pegar o caderninho e vai olhar aqui. Eu quero hoje o Gilmar. Não, eu quero agora o Alexandre. E vai peticionar não para distribuição. O senhor não vai entrar com ação. O
Você vai fazer uma petição direta para aquele ministro que o senhor escolheu, ou para o juiz, se for na primeira instância, e vai dizer, juizão, é o seguinte, ó, tenho que resolver esse caso aqui. E há 5 anos, 10 anos, 100 anos, 2 anos, o senhor resolveu um parecido. Ressuscita aí, diz que é prevento e decide. É isso que a gente está falando. E não há como, para usar uma expressão do ministro Gilmar, decano do Supremo Corte, mas não há como um estudante de direito achar que isso é razoável. Porque não é. Tenho absoluta certeza de que será revisto. Mas qual é o drama aí também? O processo para a revisão dessa decisão. O sistema é complicado. O presidente da comissão, legitimado que é, apresentou, através da advocacia do Senado, 3 recursos. O primeiro deles, que é o mais ordinário, é o agravo. Esse agravo tem que passar pelo despacho do relator, o ministro Gilmar. O ministro Gilmar não despachou. Está lá parado. A CPI acaba hoje, vai perder o objeto. Não é a primeira vez que isso acontece. Os outros 2 foram direcionados diretamente ao presidente. Se pediu uma suspensão da liminar do ministro Gilmar e se pediu uma revisão da distribuição, uma retificação da distribuição. Porque é uma questão administrativa, a distribuição não é de conteúdo de decisão. O ministro Fachin, após um despacho conosco, muito respeitoso, muito correto, pedimos apenas que ele decidisse, que não se omitisse, ele decidiu. A decisão dele diz o quê? Não tenho como presidente da corte hierarquia sobre o ministro relator, de modo que não posso suspender essa liminar. Tenho que aguardar o andamento ordinário do agravo, que será levado a plenário no dia em que o relator o fizer. E que já sabemos não o fará, porque vai perder o objeto. Está entendendo o tamanho do drama? Então, não é fácil esse negócio. E, por fim, BETS está referido no relatório, inclusive com a recuperação das medidas de combate à BET legal e de elevação da tributação das BETs para que você tenha mais recursos para aplicar no combate ao crime organizado. A gente retoma isso, se não me engano, página 100 a 120, que é um projeto de lei apresentado.